Quando Jesus estava subindo ao céu, ele olhou para baixo e olhou para todos os seus discípulos e disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe por que Jesus disse isso? Você sabe qual é a importância disso? O significado disso? Não? Então, se você não sabe, hoje você vai saber. Não saia desse vídeo, vamos entrar nesse assunto interessante de uma maneira mais profunda que pudermos para entender por que o ser humano, porque você tem que estar cheio do Espírito Santo. No livro do profeta Joel, no capítulo 2, no verso 28, está escrito assim: acontecerá depois que, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E quando nós olhamos para Atos Apóstolos, vemos os discípulos se preparando em oração, logo após eles receberem um comando do alto, dizendo assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Agora, como eu consigo este poder? Por que eu tenho que me revestir? Por que os discípulos tinham que se revestir? Por que eles tinham que se preparar? Simples. Porque a perseguição era tão ardente, a perseguição contra a igreja, através de Nero, que dava ali o comando que Nero disse que os discípulos de Jesus teriam tocado fogo em Roma. E a perseguição foi muito ardente. Então, os discípulos não iam aguentar. Jesus sabia da prova que eles enfrentariam, da perseguição que eles enfrentariam. Porém, como homem, com essa carne frágil, um corpo fraco, eles não podiam resistir às perseguições, às prisões, às chibatadas que eles iriam tomar, às pedradas que eles iriam tomar, tanto emocionalmente, fisicamente, eles não suportariam. Então, havia sido dito pelo profeta Joel uma promessa. Essa promessa seria: nos últimos dias, diz Deus, os últimos dias abrange desde a crucificação de Jesus até os dias de hoje. Esses são os últimos dias. Você pode pensar nos últimos dias quando? Não, os últimos dias abrange desde a morte da cruz até os dias de hoje. Esses são os últimos dias que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Para que você seja cheio do Espírito Santo, é necessário você fazer renúncias. Quais seriam essas renúncias que você deveria fazer? A renúncia que você deve fazer, primeiramente, é negar a si mesmo e seguir a Jesus. Negue-se a si mesmo, disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Primeiro de tudo, você tem que abrir mão dos seus desejos, dos seus impulsos carnais, das suas vontades, através de meditações na palavra, orações e consagrações, jejuar, buscar com a cara no pó, ali, se reverenciar aos pés do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, botar a cara no pó, e você fazer renúncias, se concentrar, buscar, se encher. Porque o que vai acontecer com você? Vamos lá. Quando você começa a buscar a Deus da maneira correta, você está lendo a Bíblia, vigiando, fechando as brechas, automaticamente o seu vaso ele vai ser reparado. Assim como Elias quis encher o altar do fogo de Deus, ele primeiro, nós olhamos na Bíblia que Elias vai lá e repara o altar. Ele repara o altar e faz alguns reparos, ele deixa o altar de maneira bem, porque Elias era zeloso, ele era zeloso, ele deixa o altar praticamente ali, perfeito, na fiação, para que nada viesse atrapalhar. Tirou toda a sujeira, ele ali fez o rego em volta do altar, e ali ele pediu para que derramassem água em volta do altar, baldes de água, para que depois ele fizesse uma oração. Aí estava o zelo de Elias.
Aí depois que Elias fez aquela oração diante dos 400 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Ázera, Elias fez um grande milagre através da sua oração, que a história que você já sabe. Mas para Elias conseguir, ele teve que reparar o altar. Eu pergunto para você, você tem reparado o seu altar? Vê se não tem nenhuma rachadura, vê se não está vazando. Por quê? Você ora, jejua e busca, e se o altar não estiver reparado, se estiver rachado o seu vaso, o óleo vai entrar e vai sair pela rachadura, vai vazar e você não terá poder. Então, você precisa agora andar na fiação, vigiando o momento todo o tempo, para que o seu altar esteja preparado para receber aquilo que virá do alto. O dia do Pentecoste foi isso, o poder que Deus havia prometido, porque os discípulos abriram mão das suas preocupações, das suas dívidas, dos seus afazeres. Eles buscando Deus ali, não tinha tempo para pensar em outra coisa a não ser cumprir o comando que Jesus tinha dado a eles. Para que você seja cheio do Espírito Santo, você tem que rejeitar a carnalidade, rejeitar o pecado, rejeitar as ofertas, como Jesus rejeitou a oferta de Satanás no deserto, rejeitar todos os malefícios desse mundo para que você alcance a glória de Deus. Mas você pode olhar para mim e dizer, mas eu não consigo, eu sou fraco, eu sou ser humano, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus é o que promove a santificação na sua vida. E ele te deixa santo. Santo. Ah, mas ninguém é santo. Se engana, o Espírito Santo santifica a sua vida através do seu magnífico poder, limpando o teu caminho, te dando autoridade. E nós vemos aquela palavra que Paulo diz aos Efésios, né? No capítulo 5, eu vou colocar aqui para que você veja, acompanhe comigo. Paulo diz aqui em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Com que você está se embriagando? Com conversa furada? Você está jogando papo fora com seu vizinho? Você está falando coisas que não trazem edificação espiritual pela sua vida? Você não está orando? Você não está jejuando? Você não está concentrado em se encher do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, pense nele como se há um copo de água, um copo vazio, que vai enchendo de água, até chegar em cima, e quando ele chegar até a boca, ele transbordar sem vazar. Porque se o copo tiver rachadura, ele vai vazar. Então, o templo do Espírito Santo é você, e você não pode estar vazio. Você, desde o momento que você aceita Jesus como Salvador, você recebe o Espírito de Deus. Só que é necessário fortalecê-lo dentro de você. É necessário que você fique cheio, possuído, cheio da graça, como os profetas dos tempos antigos, para que você possa receber mais e mais unção. Mas para isso, você tem que deixar o seu vaso preparado, não emborcado, mas desemborcado, para que Deus derrame o óleo sobre sua vida e o azeite desça até você, e você seja cheio do Espírito Santo e tenha ousadia. Nós vemos agora, lá no Atos dos Apóstolos, os discípulos com medo, após a morte de Jesus, escondidos, e logo após Jesus dar aquele comando, eles buscarem se encherem do Espírito Santo, eles saem na rua com muita ousadia, proclamando e falando do reino do céu. Eu digo para você, quer ser cheio do Espírito Santo? Renuncia às coisas que vão te atrapalhar. Renuncia o pecado. Renuncia todo o excesso de vaidade. Renuncia todo o seu eu. Se humilha. É necessário que você diminua para
que Jesus cresça na sua vida. Você tem que sumir para que Jesus possa se manifestar na sua vida e ser cheio do Espírito de Deus. Eu acredito que essa palavra pode te ajudar e que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo a partir de agora. Busque a Deus, ore, jejue e se afaste do pecado. E Deus vai te abençoar poderosamente. Eu vou parando por aqui. Que Deus vos abençoe. Que Deus fale mais forte ao vosso coração. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para o seu amigo, para o seu vizinho. Que esse vídeo não vai fazer mal para ele, vai fazer bem. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.